Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, a 30ª edição deste programa em que falamos sobre saúde mental em tempo de pandemia, sobre saúde mental e sobre outras questões relacionadas com este período conturbado da nossa vida coletiva. Antes de abrirmos esta edição e as portas do Consultório Aberto, eu vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, a seguirem a página do Facebook do Mais Guimarães, também a seguirem a nossa página para acompanharem a atualidade vimaranense e também a atualidade desta pandemia da Covid-19. As vossas dúvidas e preocupações para este programa podem, como sempre, ser enviadas para o e-mail leitor@maisguimarães.pt. Como habitualmente temos no consultório aberto a doutora Emanuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira, e hoje também o doutor Carlos Antunes, é matemático, é professor, é investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Vamos falar hoje sobre os números da pandemia e que influência, que importância têm os números nesta gestão da pandemia, nos cuidados a ter também com a sua evolução. Antes de mais, Dr. Carlos Antunes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar presente neste programa. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Obviamente é um prazer falar de números, essencialmente de alguém que estuda na área da matemática aplicada às geociências e se viu obrigado a trabalhar há 11 meses exclusivamente só para números Covid, sendo a sua especialidade uma análise de a capacidade de analisar números de séries temporais, muito a fenómenos físicos, mas obviamente este fenómeno natural tem características próprias de um sistema, de um problema complexo, não linear, como nós lhe atribuímos, e as ferramentas matemáticas estão aí e, portanto, podem ser usadas para analisar e ajudar os epidemiologistas a compreender melhor a dinâmica da própria pandemia. E eu acredito que este programa surja exatamente no período certo para agora que iniciaremos o desconfinamento, para percebermos também o que é que pode influenciar até alguma alteração no desconfinamento que foi anunciado na passada quinta-feira, neste período em que tentaremos retomar a nossa vida mais ou menos normal, como a conhecíamos até fevereiro de 2020. E Manuela Lopes, mais de um ano, portanto, na sexta-feira tivemos aqui o completar de um ano de pandemia da Covid-19 no Conselho de Guimarães. O primeiro caso detectado foi detectado a 12 de março de 2020. Depois de um ano, temos agora o início de um desconfinamento. Há aqui esta vontade das pessoas de saírem para a rua, de se encontrarem, de abraçarem, de beijarem os seus. Isto é um momento bom, este de vermos uma luz ao fundo do túnel, mas pode trazer aqui alguns perigos. Boa Com tarde, certeza que Emanuela. sim. Boa tarde aos dois. Obrigada, professor Carlos, pela sua presença. Claro que pode trazer perigos muito grandes, até porque nós sabemos, e isso também tem sido ainda muito vinculado, que apesar de desconfinar e ser um desconfinamento gradual, nós não podemos baixar a guarda. Todas as recomendações que temos sido alvos de várias as recomendações constantes, temos que as continuar, não é? A questão da máscara, do distanciamento, das aglomerações, enfim, é muito importante que continuamos a fazer isto por aqui, porque sabemos que se vacilarmos e o meu comportamento individual na pandemia tem toda a influência como é que isto também pode correr. Eu acho que as pessoas estão ávidas de desconfinar, de regressar a uma determinada normalidade, o que é perfeitamente natural, está tudo muito cansado. Eu acho que este confinamento teve características diferentes do anterior, eu acho que o anterior nós cumprimos de uma forma diferente do que este. Já falámos muito sobre isso, por questões até do próprio comportamento, do hábito que algumas pessoas criaram, das dificuldades em gerir os seus comportamentos entre escolher, seja o que me apetece fazer e seja o que eu devo fazer, que são coisas completamente diferentes. Isto também tem a ver com as vulnerabilidades psicológicas da nossa população, que também já falámos sobre isso. Por isso, é uma boa notícia regressarmos gradualmente a uma determinada normalidade, mas todos os cuidados, para já, têm que continuar em cima da mesa. Doutor Carlos Antunes, portanto, foi criado este projeto de retoma de alguma normalidade. Que opinião tem acerca dele? Será, na sua perspectiva, possível implementá-lo desta forma ou pode haver aqui algo que possa vir a interferir nesta implementação da normalidade?
Nestas situações em que nós não temos formas farmacêuticas e médicas para controlar a doença, temos que recorrer às soluções não farmacêuticas, né? Às medidas de saúde pública, que são a proteção individual, o isolamento, o confinamento, ou seja, o distanciamento, uma vez que a transmissão se dá por via aérea. Mas são situações muito complexas e porque a nossa sociedade é cada vez mais complexa ela própria, não é? Não é só uma medida em si pode ter um impacto num país e um efeito num país, mas ter noutro país um impacto completamente diferente. A cultura comportamental, a própria estrutura familiar das pessoas tem impacto no modelo físico que nós estudamos, de como é que o contágio se dá em função da mobilidade das pessoas. Há modelos físicos que se desenvolvem exatamente para determinar como é que de um infectado se infecta um suscetível. E essa complexidade cria-nos aqui alguma incerteza, elevada incerteza, relativamente aos planos que nós fazemos. Os planos que nós fazemos são um bocadinho baseados na nossa cultura política, na nossa cultura de governação, nas nossas expectativas sociais, como estava a referir. A própria pessoa tem hoje uma percepção de risco enviesada daquilo que é natural. Ou seja, a sociedade evoluiu no sentido de proteger cada vez mais as pessoas e nós fomos aliando cada vez mais dos perigos. Eu falo isto porque uma das áreas que eu trabalho é o risco das alterações climáticas e o risco da subida de nível médio de mar na área costeira, e tenho analisado e trabalho com outras áreas, com outros técnicos de outras áreas. E um dos problemas que nós temos é exatamente levar às pessoas e aos governantes a percepção do risco. E no caso da alteração climática nós temos um grande problema porque a escala temporal da evolução exponencial dos fenómenos é décadas ou 3 ou 4 ou 5 décadas, às vezes centenas de anos. E aqui não, é à escala semanal, à escala diária. Isto veio-nos trazer uma realidade que dificulta quem tem que decidir. E, portanto, nós estamos muito formatados para este planeamento e as empresas necessitavam de ver esta mensagem de quando é que vão abrir para prepararem, fazer as suas encomendas, os seus estoques, prepararem o início da sua atividade. É fundamental dar-lhe essas datas, mas é um risco muito elevado do ponto de vista político, do ponto de vista da governação, porque o comportamento da pandemia já vimos que não é linear. Quer dizer, esta coisa de abrirmos agora dia 15, depois dia 29, depois dia 5, depois dia 19, depois certamente não vai ocorrer assim, não é? Portanto, as coisas vão correr de forma diferente e por isso o princípio da máxima precaução, nomeadamente os ingleses, o plano que fizeram foi definir de facto as fases em função da redução do risco de cada atividade, não é? Foram desconfinando atividades a princípio de menor risco, e progredindo para as de maior risco, deixando essas para o final. Mas eles não definiram datas exatas, eles fizeram vários cenários. Ao fim de 3 semanas avaliam, depois se a evolução for positiva podem tomar e passar para a fase seguinte, se não esperam mais uma semana, eles têm pelo menos o cenário de esperar 5 semanas entre cada fase. E em função da evolução dos próprios indicadores epidemiológicos, essencialmente. E eles partem para uma situação destas com uma imunidade de grupo superior a nós. Eles partem, pelo menos do modelo matemático que eles consideram já 32% de imunidade adquirida por vacinação e por doença, por infecção. E mesmo assim, eles preveem que só abrir a abertura das escolas primárias vai fazer subir o tal número de reprodução, o tal índice de transmissibilidade para 1,35. Isso obviamente vai fazer aumentar significativamente a incidência. Portanto, eles preveem, à semelhança do que estamos a observar nos outros países europeus, um ressurgimento de uma nova vaga. Hoje foi anunciado, que o próprio Presidente também já falou isso na comunicação social, de que a Itália vai decidir no sentido contrário, vai fechar escolas, embora regionalmente, só na Lombardia e Lásia, salvo erro, que vão fechar. E, portanto, o que está a acontecer no resto da Europa, tirando Portugal, Espanha, Irlanda, Reino Unido, Bélgica e Suíça, que têm a situação controlada, todos os outros estão já com uma nova onda e, portanto, alguns estão a tomar já medidas. E, portanto, a minha expectativa relativamente a este plano, sou muito cauteloso, muito cuidado, porque não sei se vai permitir de facto este desconfinamento e cumprir este calendário. E é preciso que as pessoas giram bem as expectativas, não é? Porque a incerteza é grande.
Portanto, terá certamente um número mais concreto que este, que eu poderei avançar, pelo menos a comunicação social avança, que estejamos com um nível de 0,9 e com a abertura das escolas e de índice de transmissibilidade, portanto, e com a abertura das escolas, o primeiro ciclo e também com as creches, há já aqui um risco a partir de segunda-feira de um aumento. Até porque há um aspecto muito importante destes dois indicadores, que são usados principais, que é o índice de transmissibilidade e a taxa de incidência, são indicadores que têm algum atraso. A taxa de incidência, decidiu-se usar esta porque era aquela que já estava em vigor e que é usada pelo ECDC, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças. Contudo, é um indicador que tem algum atraso, porque ela vai buscar a acumulação de 14 dias. Se usássemos a de 7 dias, era muito mais nervosa, ela era muito mais sensível, ela responde mais a alterações rápidas. O RT também nos reporta algo que já aconteceu há uma semana atrás, okay? Ou seja, a taxa de reprodução da infecção da semana anterior. E, portanto, estamos a olhar para indicadores que têm um atraso de 7 semanas. E para haver uma evolução positiva, nós temos que esperar pelo menos uma semana ou 15 dias para ver se de facto há evolução, se há o take-off ou não da incidência. E depois há a decisão política, que tem uma inércia. Não é? E mesmo que tome de medidas rápidas, uma decisão rápida, as medidas levam a implementar e levam a fazer efeito. O que quer dizer, entre o momento em que a incidência ganha força e o momento em que nós a conseguimos travar, há um delay muito grande. E este é um grande risco. E é um risco talvez cuja percepção do lado dos políticos decisores não tem essa sensibilidade. O meu colega Manuel Carlos Gomes tentou falar um bocadinho sobre isso, sobre a questão da proporcionalidade, de agir de forma proporcional ou gradual, que é um risco. Isso é válido para fenómenos que têm uma evolução linear, não é? Que vão variando ao longo do tempo, como a recessão económica ou o desemprego, e portanto há-nos tempo de resposta. Ou como acontecia com o caso dos incêndios aqui há 20, 30 anos, eles progrediam de forma linear e portanto à medida que eles iam aumentando, íamos aumentando os meios. Hoje, a partir dos incêndios de 2017, vimos que não, porque percebemos que devido ao facto das alterações climáticas e à condição ambiental, um pequeno incêndio pode se transformar num grande incêndio. Qual foi a estratégia? Houve uma mudança de estratégia, de paradigma, ou seja, passou-se a combater os pequenos incêndios com os meios mais pesados, com os Canadair. Essa mudança de paradigma que conseguimos, graças também à experiência dos canadianos, dos australianos, dos espanhóis, nós temos que incorporar aqui também neste fenómeno que é muito complexo e de evolução muito rápida. E isso foi o alerta que foi dado por Manuel Carmo Gomes, de cuidado, nós não podemos regir de forma proporcional à medida que a coisa evolui. Nós temos que agir de forma disruptiva, é aquilo que ele chama. Porquê? Porque nós temos que responder de forma não linear para que consiga evitar uma evolução rápida da qual a gente perca o controle. E daí a importância da questão de aumentar a capacidade de rastreio, da testagem, para ser a outra pressão que compensa o aliviar da pressão exercida pelo confinamento. A gente quer confinar, mas temos que manter a mola. Temos que manter a pressão da mola. E, portanto, o reforço das equipas de saúde pública, do sistema de rastreio de testagem, nomeadamente esta iniciativa de podermos ir fazer o autoteste e buscar o teste às farmácias, isso pode e vai ajudar, e é, obviamente, um dos instrumentos que temos para o maior controlo e podemos ter alguma esperança de poder continuar a desconfinar sem ver um retrocesso e um ressurgimento da incidência. Relativamente ao momento em que nós estamos, é possível, nesta altura, detectar casos e acompanhar a evolução, a transmissibilidade, perceber de onde foi ou em que circunstância aquela pessoa foi infectada, ter este controle, e isto é diferente de um período em que nós vivemos, em que a situação estava completamente dispersa e não era possível perceber as cadeias de contágio. Neste momento é possível perceber-se isso? A situação mantém-se, digamos, há uma complexidade neste tipo de doença e eu penso que os especialistas, nós para processar estes dados, nós temos que atender muito bem, perceber muito bem a natureza dos dados e temos que saber a dinâmica do fenómeno, senão o matemático não consegue entrar dentro desta cúpula dos epidemiologistas e, portanto, eu estudei muito a epidemiologia com os meus colegas e tive que aprender muito. E eles explicam a diferença entre o SARS-CoV-1, né, o primeiro SARS, e este
é que o primeiro, a transmissão dava-se, o contágio dava-se depois dos sintomas e dessa forma era fácil controlar a epidemia porque a partir do momento em que há uma pessoa com sintomas ela isola-se e já não tem capacidade de transmitir. A transmissibilidade desta infecção dá-se na fase pré-sintomática, 24 ou 48 horas antes dos sintomas e dá-se também a partir dos que não têm sintomas. Isso cria-nos um problema, é porque nós passamos a ter infectados que são incógnitos, eles próprios não sabem que são infectados. E, dentro do período de incubação, entre o contágio e o início de sintomas, que em termos médios são 5 dias, mas pode ir de 2 a 14 dias, é impossível eu rastrear um infectado e saber quem foi que o infectou. A complexidade é tal de que se numa família, temos uma família com uma criança, e aparentemente a criança foi a primeira a ter sintomas. E a seguir tem o pai e tem a mãe, e depois e o irmão nem sequer tem sintomas. A lógica é que provavelmente a pessoa que teve o início dos primeiros sintomas foi a primeira pessoa a contrair, foi ela que trouxe o vírus. Mas nenhuma evidência nos diz de que não foi o pai que só teve sintomas ao 6º dia que infectou a criança e depois infectou a mãe. Não é? Portanto, vejam a complexidade. Portanto, nesta situação simplesmente descrita, pode ser algum deles que contraiu num restaurante, nos transportes públicos, no emprego, pode ter sido a criança na própria escola. A complexidade é tal que os rastreadores têm muita dificuldade em conseguir identificar o rastreio. Por isso é que se apenas 12, 13%, sabemos porquê. Porque há um foco dentro da família. Houve uma pessoa primeiro que foi infectada, depois os outros ficaram infectados. Esse sabe, demos o link, é estabelecido aí facilmente. Ora, dentro do meio social é muito complexo e, portanto, vamos continuar com essa dúvida. Os rastreadores não vão fazer-nos inquéritos, os inquéritos é um checklist, uma série de perguntas que eles questionam ao infectado e depois, a partir dali, faço uma análise para tentar saber quais são os contactos possíveis, contactos de potenciais que esse infectado vai infectar e também quem poderá ter infectado essa pessoa. Mas é muito, na prática, é um trabalho quase de detetive, mas muito difícil do ponto de vista epidemiológico conseguir fazer esse link, de rastrear os contactos que conduziram ao contágio. Portanto, daí a estratégia de os dois indicadores secundários que resultaram do grupo onde eu estive a trabalhar na DGS, que o Dr. Baltazar apresentou na Infarmed. Um dos indicadores era que o período entre o diagnóstico e a notificação fosse o mais curto possível. Para quê? Para isolar mais rapidamente a pessoa que fica infectada. E o outro indicador era que o atraso dos inquéritos epidemiológicos não fosse superior a 10% relativamente à mediana dos últimos inquéritos feitos no dia anterior, de cada rastreador. É um indicador muito difícil porque ele rapidamente perde contacto. Estes indicadores são importantes para quê? Para nos dar uma ideia se nós estamos a ter capacidade de diagnosticar, isolar rapidamente, porque essa é a estratégia. Quanto mais curto for esse período de isolamento, menor é a probabilidade desta pessoa contagiar alguém. Há aqui um indicador muito importante. A gente fala no RT, mas o RT ele é variável de doença para doença, mas há um outro parâmetro associado ao RT, que é o período de transmissibilidade, o período de infecciosidade. Né? Portanto, eu posso ser infectado, ao 4º dia começo a ser infeccioso e deixo de ser infeccioso ao 7º dia, imaginemos, e continuo com sintomas, mas deixo de ser infeccioso. Estes 3, 4 dias são fundamentais para modelar o R. Há bocado perguntou-me, eu não concluí sobre a questão do valor do R, porque houve esta dúvida do 0.9, 0.78, já vou tentar explicar, mas para calcular o R nós temos que saber o período de transmissibilidade. Por exemplo, a SIDA, o HIV tem um R superior a 5, ou seja, cada infectado infecta 5, mas não infecta os 5 na próxima semana ou amanhã, infecta-os nos próximos meses ou daquilo, depende do comportamento sexual da pessoa e do comportamento, nomeadamente ser toxicodependente, não é? E tem um R0 superior, muito superior, só que o período de transmissibilidade é muito longo, este não, é muito curto. Okay? E tem aquela particularidade de poder ser infeccioso antes de eu detectar que eu estou infectado. O R, há muitos algoritmos, há vários algoritmos e há vários dados. Ou seja, eu posso dar os dados brutos da DGS ou posso dar os dados corrigidos à data de sintomas que a DGS tem. E o Instituto Carlos Jorge faz ainda, e nós também fazemos um pouco, parcialmente, uma técnica nowcasting, que é repor os casos assintomáticos à data de sintomas.
em função de uma distribuição do período de incubação da doença. O que nós notamos é que os diferentes algoritmos para valores muito baixos de R, ou seja, quando a incidência cai abruptamente, o R baixa drasticamente, vai a 0.6, 0.7, 0.5. E nessa zona os modelos são muito sensíveis e perdem capacidade de detectar, determinar com rigor o R. E por isso nós temos equipas de investigadores que já têm o R a 0.95, eu tenho a 0.93, o Ricardo Jorge já tem a 0.8, salvo erro, o número de ontem, 0.84, se incluímos a Madeira ou não. E portanto, o importante do R aqui, e digamos, esta confusão podia ser explicado facilmente se alguém viesse a dizer que, do ponto de vista matemático, o R é uma estimativa, portanto eu tenho uma incerteza, ou seja, qualquer modelo que eu utilizo vai-me dar valores diferentes. O que interessa não é o valor do R em si, mas a sua tendência, ou seja, todos os modelos indicam que o R está a se aproximar de 1. Isso é que é o aspecto importante, porque eu quero é saber quando é que ele vai atingir o 1, quando é que a incidência deixa de descer e começa a subir. Isso é que é extremamente importante do ponto de vista da monitorização. Portanto, a questão há aqui questões muito complexas da própria doença que, como vê, obrigam um matemático da área das ciências naturais, né, das ciências físicas, a vir estudar epidemiologia para perceber os números e conseguir aplicar e ajudar os epidemiologistas com indicadores diferentes. Há um indicador muito importante que resulta destes dois indicadores que são utilizados e que foram ontem apresentados pelo Ministro e pelos grupos no Infarmed. Se nós multiplicarmos a incidência por o RT, obtemos aquilo que em física chamamos a quantidade de movimento, ou seja, a potência de infecção. Esse indicador, que é secundário, dá-nos mais informação sobre a própria dinâmica da incidência. E esse indicador, que é a potência, o potencial de infecção, está estabilizado, está já com tendência de querer subir. E isso é uma forma que nós já encontramos de descobrir indicadores ou variáveis matemáticas que nos conseguem antecipar informação que outros não nos dão. Facilitando um pouco a leitura de quem nos esteja a ver, o R acima de 1, portanto, supõe que cada infectado infecciona mais do que um indivíduo e, portanto, estaremos num período de crescimento. Correto. Esta será uma altura, Emanuela, para se apelar às pessoas para que tenham consciência disto, de que podemos, agora neste período de desconfinamento, já voltar a trabalhar para um crescimento da incidência da doença no nosso país, se não tivermos cuidado. Isso é muito importante e ouvir com muita atenção precisamente o que está a dizer o professor Carlos Antunes, porque está tudo com muita ansiedade em sair, o tempo começa a melhorar, ainda mais puxa aos passeios, ao convívio, está toda a gente com uma expectativa muito grande face ao verão. Portanto, é uma das coisas que as pessoas falam com muita frequência, como é que será o verão e se eu já posso ir à praia e antecipar até a marcação de férias. Portanto, já há pessoas que até falam nisso, embora algumas tenham alguma reserva, faça o que aconteceu ano passado. Eu acho que também é importante nós aprendermos com os erros, o que não correu bem, e se calhar isso também temos que corrigir. O que não correu bem, fazer com que não volte a acontecer. O comportamento individual de cada um de nós faz muita diferença, muito bem explicado também há bocadinho. Portanto, por isso é que isto torna também isto tudo muito complicado, não é? Da forma como nós nos comportamos agora quando começamos a desconfinar. As pessoas estão muito cansadas, preocupa-me muito isso, as pessoas estão muito cansadas, as pessoas adquiriram um bocadinho o hábito em relação a isso. Portanto, eu ouço muitas vezes nas consultas do género, já não quero saber. Não é? Já não quero saber. Portanto, se tiver que sair, saio, se tiver que ir, vou. Portanto, mesmo sabendo, e sobretudo quando nós aqui em Guimarães tivemos uma fase muito complicada, à semelhança também do país, houve estas variações também, Soutor, que eu acho que é importante, no próprio país, o Norte e o Sul, que eu também acho que teve a ver com algumas questões culturais. No Natal, nós aqui somos muito familiares, famílias muito numerosas e valorizamos muito o almoçar na casa da mãe e na casa do pai, portanto temos estas interações que justificaram muito isso e que as pessoas tiveram muita dificuldade em interiorizar isso, que tinham que se afastar até dos seus próprios pais, não ir almoçar um dia de trabalho normal, não é? Ir lá almoçar antes de voltar para a empresa. E isso foi muito complicado aqui das pessoas interiorizar um bocadinho essa situação. E eu acho que este cansaço, nós temos de estar um bocadinho atentos a isso, porque este cansaço pode de facto levar a um baixar da guarda, e o baixar da guarda pode significar, e também era uma das questões que algumas pessoas queriam fazer ao professor Carlos Antunes, se pode pensar numa quarta vaga, porque eu também li que o doutor foi um bocadinho crítico em relação
Algumas medidas foram tomadas pelo nosso governo e mesmo pelas autoridades de saúde, que se devia ter sido um bocadinho mais rígido, digamos, em relação a algumas medidas que se deviam ter tomadas, se calhar mais cedo e ao fechar. Eu lembro-me que também foi muito falado, as pessoas falam muito nisso, porque é que a construção civil não fechou, ou porque é que, pronto. Eu sei que o Soutor teve uma opinião também, tem uma opinião formada sobre isso, e há já algumas pessoas a pensar se nós começamos agora a desconfinar e se a coisa não corre bem, se já podemos pensar ou prever que uma quarta vaga possa vir aí. Há aqui duas questões. Do ponto de vista da análise de risco, o risco, normalmente, quando as pessoas falam em risco, a sua mente está um bocado virada para a questão mais da probabilidade, ou seja, do acontecimento, de ocorrer ou não ocorrer. O risco é uma função um bocadinho mais completa, mas essencialmente nós podemos reduzir o risco ao produto da probabilidade vezes o dano. E, portanto, nós, para gerir o risco, nós temos que gerir o dano ou a probabilidade. Portanto, o confinamento vai reduzir a probabilidade de contactos e, portanto, reduz a incidência e, automaticamente, ao reduzir a probabilidade, o dano, o impacto é menor. E qual é o dano? O dano é as mortes, o dano é as ocupações das camas de cuidados intensivos e dos internamentos. E esta percepção de risco é extremamente difícil, até nós entendermos, enquanto nós não tivermos imunidade de grupo e quando uma grande parte da população não for vacinada, nós temos que recorrer às medidas de saúde pública, que é a proteção individual e o isolamento ou o confinamento. Em teoria, se todos cumprissem com a proteção individual e o distanciamento social e com a etiqueta respiratória e a higienização das mãos, a probabilidade de haver contágios era baixa, mas nós sabemos que há falhas no próprio procedimento humano, a má utilização da máscara, o abuso da utilização da máscara durante um período de tempo, o descuidar-se em lugares não arejados, a necessidade do afeto, da proximidade. Eu não tive Natal com a minha mãe, eu fui lá 2 dias antes e levei apenas o meu filho que estava sempre em casa, portanto era supostamente a pessoa com menos risco de estar infectada. Tive 2 horas com ela, sempre só sempre com máscara. O único período que eu tirei a máscara foi meia hora para almoçar, mas com 2 portas abertas em Oliveira Hospital, que já estava um bocado frio, e não levei o resto da família e tive mais 1 hora com o meu irmão e voltei. Esse foi o meu Natal, 3 dias antes do Natal. E portanto tinha essa consciência e o nosso cuidado. Portanto, sempre que nós baixarmos a guarda, ou seja, nos descuidarmos, o vírus transmite por partículas pequenas, aerossóis e por gotículas. E tem um tempo de vida. Nós sabemos, claro, que o sol, os raios ultravioletas, a temperatura tem alguma incidência de redução no tempo de vida do vírus. E, portanto, nós podemos que jogar com isso. Mas, em teoria, tudo isso era verdade, mas só que o comportamento social faz a diferença. Por alguma razão, mesmo os médicos intensivistas que têm a proteção quase total, há casos de infecção. Portanto, ou seja, mesmo essas pessoas são infectadas. Portanto, quer dizer que o risco existe mesmo, por máximo que. O que nós queremos é usar o confinamento o menos possível. E, portanto, tem que haver aqui uma participação. Portanto, estamos à espera da vacinação, que nos vai dar uma imunidade, essencialmente, aos grupos de risco, mas temos ainda aquele risco que é os cuidados intensivos. E, portanto, nós queremos manter o nosso Serviço Nacional de Saúde com funcionamento normal. O que os nossos colegas intensivistas nos grupos de trabalho disseram, há aqui um limite a partir do qual nós não podemos ocupar mais camas com a Covid, 245, que é 85% da sua capacidade máxima, por forma que as outras patologias, as outras atividades possam decorrer com normalidade. E esse é o tal limiar de controle do dano. Portanto, eu até posso permitir 3.000 infectados por dia, desde que isso não acarrete um aumento e uma sobrecarga dos cuidados intensivos, de modo a eles funcionarem de forma normal. E, portanto, a gestão do risco tem a ver exatamente com o aumento ou a diminuição da incidência em função também do impacto que tem na saúde pública e na letalidade. Como os maiores de mais de 80 anos estão a ser vacinados e o objetivo era atingirmos 70% dessa população no final de março, isso vai nos reduzir, de facto, o risco da letalidade. Mas o risco dos cuidados intensivos, repare que as pessoas que mais tempo permanecem nos cuidados intensivos e que mais ocupam são os de 50 a 79 anos. É o grupo de 60 a 69 que mais ocupa os cuidados intensivos e que permanece mais tempo, porque eles têm uma capacidade de recuperação. Permanecem lá, em termos médicos, cerca de 20 dias, salvo erro, quando uma doença respiratória normal
é 5 dias nos cuidados intensivos, não é? E aqui nós temos em média 15 a 20 dias, mas há pacientes que ficam 40 dias. E é essa longa permanência nos cuidados intensivos que sobrecarrega o sistema. Portanto, o cuidado que nós temos do ponto de vista do risco e de controlar é exatamente isso, evitar a sobrecarga nos cuidados intensivos e nas enfermarias da ala Covid. E esta gestão, portanto, entre o confinamento e o dano, não é? Nós vemos, sobretudo em movimentos negacionistas, referirem-se a países que confinam menos e que têm menor dano. Isto é possível conseguir-se? Tem a ver só com questões sociais, de comportamento da população? Pode ser possível, mas nós temos que pôr as variáveis todas no prato, não é? Eu não posso usar esse argumento só para demonstrar aquilo que eu quero demonstrar. Eu tenho que pôr todos os países, não é? Eu não posso pôr só a Suécia no balanço, no prato da balança, eu tenho que pôr também o Brasil, não é? Eu tenho que pôr outros exemplos. Tenho que pôr a estrutura social, a questão dos afetos da região norte, não é? Que eu também conheço. Não existem na Suécia, não é? O número do agregado familiar de uma família de Suécia é muito menor. O tempo de permanência de uma criança de 5 anos junto do seu avô provavelmente é de 2 em 2 anos, não sei. Portanto, e depois também a questão do próprio respeito. Portanto, há aqui muitas variáveis que têm que ser equacionadas para comparar e depois também temos que ver o próprio sistema de saúde, o número de camas de cuidados intensivos por cada 1 milhão de habitantes, os recursos que se têm, que esses cuidados de saúde têm ou não em cada país. Portanto, há muitas variáveis. O que eu costumo dizer recentemente é que nós tentámos ser suecos no Natal e não deu resultado. Não é? Nós tentámos ser suecos, mas não deu resultado. Portanto, é melhor não tentarmos ser suecos, eu acho que prefiro ser medieval, utilizando as técnicas medievais do isolamento e da quarentena, para garantir um bom nível de saúde pública e que o meu Sistema Nacional de Saúde não colapse e possa socorrer e acudir a quem precise. Agora temos o peso da questão económica e social, isso é inevitável. Pegando na questão da crítica que disse que eu fazia, a percepção do risco eu já tenho e já trabalho com ele desde outubro, com o Manel Carmo Gomes e até com o Baltasar Nunes, porque uma da ideia que ele apresentou sobre a questão do número de dias para atingir o limite era exatamente um conceito que nós temos nas alterações climáticas, que é a emergência climática, que vamos buscar o risco e vamos buscar a urgência. E a análise que eu fazia já em outubro dizia que nós tínhamos que atuar de forma a conter a incidência por meados de outubro. E se o fizéssemos, teríamos evitado os 3.000 casos no final, 4.000 casos no final de outubro, os serviços de saúde ficavam a perfeitamente estado, provavelmente precisávamos de confinar 1 semana ou 2, trazíamos a incidência cá para baixo, teríamos um bom Natal, ou seja, a ideia é aquilo que está a ser posto agora, ou seja, não deixarmos mais de 240 casos, era exatamente isso que nós criticávamos, mas na altura o que nós pensávamos, eu cheguei a dizer aos deputados na Comissão Parlamentar há 15 dias, já mais algum deputado que estava ali naquela comissão aceitaria em outubro a recomendação de especialista como eu de que devíamos confinar em 16 de outubro. Não aceitaria, era impensável. Tivemos que passar por uma segunda vaga e por uma terceira vaga desta dimensão para as pessoas de facto acreditarem, não é? Nós tivemos que passar pelos incêndios de 2017 para percebermos que não estávamos preparados para uma realidade destas, que não estamos preparados para o futuro. E por isso esta percepção de risco tem que ser trabalhada nas pessoas. Eu trabalho com as câmaras municipais, com os arquitetos, com os engenheiros civis e com geólogos de processos costeiros, e a percepção de risco não existe. As pessoas, só quando de facto lhe cai em cima, o exemplo que a gente dá é da praia, da Ilha da Fuseta no Algarve, não é? Portanto, havia um programa Polis para retirar as casas dos pescadores da Ilha da Fuseta, havia o protesto, etc, ninguém queria sair, e depois veio um temporal, levou metade das casas fora e as pessoas perceberam que de facto tinham que sair, porque a natureza é que veio pôr ordem na casa, porque nós não éramos capazes de pôr ordem na casa. E aqui é a mesma coisa, é preciso aparecer esta pandemia, é preciso aparecer este vírus, para nos recordar que nós temos que retomar os nossos medos. Os medos são uma coisa natural, o medo é uma coisa perfeitamente natural. Eu só consigo me salvar e garantir a minha segurança se eu tiver medo. Sim. Não posso é ter medo do medo. Eu tenho que ter coragem de enfrentar o medo, porque é o medo que me mantém alerta, que me chama à consciência. Eu ando de mota e, portanto, constantemente eu vejo o perigo que eu sinto, e quando eu me descuido, eu uso esse descuido para me chamar a atenção, cuidado, porque o risco está aí à porta. Portanto, tens de ter cuidado. Portanto, o medo é uma coisa natural e que nós devemos assumi-la.
E não podemos ter medo e achar e dizer mal que as pessoas andamos a manter medo às pessoas. Não, o medo é uma coisa natural e devemos manter, porque isso é que nos mantém de facto conscientes do risco. Claro, e é agir e não reagir, não é? Que a dada altura foi isso muito que fizemos e andámos atrás do prejuízo e penso que isso foi muito lido assim por a maior parte das pessoas, não é? E com esta explicação já respondeu aqui a meia dúzia de questões que me tinham pedido para lhe pôr, precisamente com isto, como é que se faz a avaliação de risco e quais são os indicadores que o matemático utiliza para poder ajudar os nossos decisores, não é? Acho que já percebemos isso muito bem. E só mais um parênteses, Eliseu, faz muito lembrar aquela questão que eu também tive alguma dificuldade em perceber enquanto estudava, quando ouvia as pessoas a dizer que a matemática está presente no dia-a-dia, em tudo o nosso dia-a-dia, eu não achava piada nenhuma naquelas fórmulas do 10º ano e do 11º, não é? E acho que isto é claramente a chave e claramente o que está a dizer, como é que a matemática está tão presente, como é que até pode ser um elemento-chave naquilo que é a gestão da pandemia, uma situação tão grave, não é, que nos assolou, e por isso é que eu acho que é muito importante estar aqui a falar connosco. Professor Carlos Antunes, qual é a importância então da matemática no meio desta pandemia da Covid-19? Assim, de uma forma geral. A matemática desempenha um papel muito importante no desenvolvimento, seja qual ele for. Nós podemos olhar para as civilizações mais antigas e vermos que a matemática foi fundamental. Desde o momento em que percebemos que com a matemática nos ajudámos a perceber que a Terra era redonda, ok? E, portanto, podemos olhar para os aztecas, para os maias, para os chineses, para o Império do Meio, para a Índia com o desenvolvimento da numeração, para os romanos, não é? para a Grécia antiga. A matemática esteve sempre no avanço e no arranque do desenvolvimento. E, portanto, a matemática e a ciência que é utilizada para nos levar a Marte é a mesma que é utilizada para descrever a pandemia. É a mesma que é utilizada para fazer uma previsão meteorológica para amanhã, ou para um modelo climático para daqui a 50 anos, a climatologia daqui a 50 anos. A matemática é a mesma e, portanto, desempenha-se importante. Agora, há aqui um aspecto importante que é parte da humanização e da socialização e de transportar esse conhecimento e essa matemática e adaptá-la à realidade e no contexto social. E essa é a dificuldade. Claro que a nossa formação hoje em dia universitária é muito especializada. O próprio modelo de Bolonha veio obrigar-nos a especializar os nossos alunos e os nossos especialistas. E a tal universalidade do ensino universitário perdeu-se. O que eu mais gosto na matemática é o desafio que eu tenho de tanto trabalhar no campo gravítico, trabalhar, modelar ondas de maré, trabalhar com geólogos para a erosão costeira, ou trabalhar com físicos, modelo climático, ou trabalhar com economistas sobre a aritmética do crescimento e sobre o crescimento e o decrescimento, ou sobre a economia circular. Isso, o desafio é porquê? Porque a base que eu fui buscar a matemática permite-me primeiro interpretar e compreender melhor estes processos e tentar ver qual é da matemática os instrumentos, a análise que melhor posso aplicar para melhor compreender o processo e depois dar o feedback, ajudar o decisor. Um dos trabalhos que eu acho mais importantes que temos feito na minha equipe foi a cartografia de risco de subida e nivelamento de mar para a Câmara Municipal de Lolé, onde estamos já atualmente a fazer planos de adaptação de projetos que já estavam no terreno, já tinham sido aprovados, como por exemplo o mercado de quarteira, o novo mercado de quarteira, mas que estava numa zona que nós identificámos como vulnerável à subida de nível médio do mar. E, portanto, é preciso entrar em diálogo com a sociedade, compreender a relação das pessoas com o meio, a relação com o mar, a relação com o próprio espaço e não a dar soluções de dizer não, você só tem que recuar e ir lá para cima para a montanha. Né? Não, nós temos que dar soluções em função da percepção e da avaliação de risco que fazemos em função dessa perigosidade. Portanto, obviamente temos que ter modelos matemáticos e físicos para perceber o risco, temos que ter uma modelação de fatores físicos, fatores socioeconómicos,
há ali uma função que é a função exposição, a exposição, que depende do dano e depende da demografia, do rendimento per capita, do valor patrimonial dos edifícios. Tudo isso composto dá-nos uma função e dá-nos uma percepção e possibilita-me dar ao autarca uma capacidade de decisão sobre o seu território dentro do contexto social e de governação. Aqui a pandemia, claro que há extremos e obviamente há pessoas que tentam negar algumas evidências, o facto de não existir prova, acham que não há evidência, ela existe, mas nós não a encontramos ainda, não é? Não há evidência concreta, material, de que a contaminação se dá nas escolas, no espaço. É difícil encontrá-la, mas o não a ter não quer dizer que ela não exista, eu é que não ainda encontrei, ou os mecanismos que eu tenho não consigo encontrar. Por isso, aí o que é a atuação é o princípio da máxima precaução, ou seja, na pior das situações o melhor é não arriscar, ok? Portanto, e isso é a recomendação de todos os especialistas quando a incidência é muito elevada, então as escolas, obviamente, é o último reduto que nós temos que fazer. E demonstra-se depois na própria incidência dos grupos etários que vê que há ali uma resposta. Os próprios grupos etários também respondem mais rapidamente e, portanto, quer dizer, isso indicia, é uma hipótese, cria como hipótese de que pode haver contágio entre os grupos etários. Não é uma evidência concreta, mas é uma hipótese, e levanta a hipótese. Portanto, a matemática tem um conjunto, uma infinidade de processos e de mecanismos e de instrumentos que podem ajudar à análise. A matemática está na economia, está na banca, está nos seguros, está no setor militar, na defesa, na segurança, defesa, está na área espacial, está na área da saúde, está na área de gestão hospitalar, está na análise digamos, do perfil psicológico de uma pessoa. Portanto, muitas formas. A estatística, que é uma das áreas da matemática aplicada, ela é utilizada, nós chamamos, às vezes ouço a bioestatística, geoestatística, geofísico-estatística, ou seja, a estatística é aplicada em muitas. Na forma é a mesma estatística, só aplicadas de formas diferentes. Há nomenclatura, há terminologia usada naquela área e, portanto, as pessoas depois especializam-se numa área da matemática aplicada àquela área. Mas a versatilidade e a capacidade da matemática é fundamental para qualquer desenvolvimento, seja ele qual for. E as sociedades que não apostarem e que não interiorizarem e captarem essa importância da matemática são aquelas que deverão ter certamente mais dificuldades de desenvolvimento, até na própria metafísica, na própria filosofia, na compreensão do universo e da própria natureza humana. A matemática, repare que a matemática, uma das bases da matemática é o raciocínio lógico ou dedutivo. Nós às vezes ouvimos comentadores e argumentarem uns contra os outros e pessoas da aula política da esquerda com a aula da política da direita. Na matemática há uma lei base. Nós temos que partir dos mesmos pressupostos, que chamamos nós a axiomática. Na base que é a lei fundamental. Eu não posso argumentar contra um matemático que parte de uma axiomática diferente. Nós temos que partir dos mesmos pressupostos. E depois vêm as proposições da lógica, que nos dão as leis, que nos dão a forma de criarmos o raciocínio lógico ou dedutivo e a partir de um conjunto de propriedades, de proposições, de axiomas, deduzirmos corolários, teoremas e conclusões. Digamos, a matemática é construtiva e essa construção, ela está presente no nosso raciocínio. Quando pensamos do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, nas ciências políticas, deve estar. E por vezes o que vimos, às vezes, pessoas a argumentarem-se, contra-argumentar na televisão, posições contrárias nunca chegam ao consenso porque simplesmente estão a partir de pressupostos errados e utilizam bases e leis por posições diferentes. E, obviamente, têm que chegar a conclusões diferentes. A matemática não existe. A matemática é exata no sentido de que permite apenas uma lei base e um instrumento, digamos, um edifício construtivo, legislativo, podemos chamar assim, que nos permite legislar e decretar as conclusões. E quando ela não é demonstrada através desse raciocínio, dessa demonstração lógico-matemática, ela não é aceita pelos matemáticos. E isso é muito importante na própria construção e no desenvolvimento intelectual do ser humano. Professora Carlos Antunes, agora assim já muito perto do final e depois deste esclarecimento acerca da importância da matemática nas nossas vidas, com o impacto da pandemia da Covid-19 no nosso país, ao nível social, ao nível da saúde, da gestão dos serviços de saúde, ao nível económico, sendo investigador na área das matemáticas, perguntava-lhe qual é a sua perspectiva para retomarmos a vida que possuíamos nestes aspectos em fevereiro de 2020?
É uma pergunta difícil, não sei se já a É fizeram difícil, o desafio é muito até hoje. grande, e certamente nos obrigaria a sair um bocadinho da nossa área de conforto. O problema é que a sociedade atual é muito diversa, muito fraturada, e desenvolveu mecanismos individuais da liberdade individual que se afastam um pouco da solidariedade humana e do lado humano e da humanização da nossa sociedade. Eu quando olho, como trabalho com a relação com a economia, com a alteração climática, tenho que obviamente ir buscar dados de economia, de macroeconomia. Se nós olharmos para o crescimento do GDP, do Produto Bruto Mundial, é uma coisa extraordinária, quer dizer, o GDP desde há 30 anos aumentou 340%. E nós perguntamos, criámos tanta riqueza e ela foi para onde? Não é? Em 2010, 2009, 2010, eu ouvia muito a falar sobre a questão de que as famílias e as pessoas deviam ter uma reserva, que era ter pelo menos 3 ou 4 ordenados de reserva para o caso de perderem temporariamente o emprego, poderem subsistir. Falava-se nos rácios do capital próprio dos bancos e nas próprias empresas. Eu não ouvi nenhum economista hoje, nesta crise económica e social, falar nessa questão de resiliência, ou seja, se nós tivéssemos uma poupança suficiente, éramos mais resilientes e podíamos ser mais eficazes neste combate à questão mais económica. A questão social já é mais complicada, né? Porque o próprio isolamento e o confinamento deixa marcas muito, não sou especialista, mas compreendemos que deixa marcas muito vincadas no nosso perfil e nas nossas emoções e no nosso estado, e portanto eu acho que é umas feridas mais difíceis de sarar. Ou do ponto de vista económico não, eu acho que o sistema económico sempre mostrou essa capacidade. O problema é que cria desigualdades, ou seja, aumenta o fosso entre os ricos e os pobres e aumenta esse fosso da desigualdade, tal como qualquer crise económica. No fundo, as crises económicas são uma oportunidade para os mais ricos ficarem mais ricos e os mais pobres ficarem na mesma pobres. Não é? Cabe, obviamente, à sociedade, essencialmente as nossas sociedades livres e democráticas, com as nossas instituições e a nossa participação, tentarmos quebrar um bocadinho esse modelo que muito se vinga nas nossas sociedades. Mas temos grandes desafios para o futuro, porque do lado das alterações climáticas a exigência é que de facto o consumo diminua, e isso tem grandes implicações no próprio desenvolvimento económico. Por exemplo, a questão que se fala muito da pandemia relativamente ao ambiente e às alterações climáticas era que, como reduzimos a atividade e reduzimos as emissões de carbono, nós iríamos, de certo modo, melhorar as coisas. Mas o que se vê é que basicamente zero. O efeito das alterações climáticas é um efeito cumulativo de emissões de carbono de há 200 anos e, portanto, não é um ano que reduzimos 7% das emissões que vai ter impacto. Eu não sou especialista, mas eu apelo aos especialistas e que têm soluções do ponto de vista da economia e da questão social, de trazerem soluções para sarar as feridas que esta pandemia, que obviamente criou, mas que temos que sarar e temos que as curar. Não podemos não podemos ser reativos, nós temos que ser ativos, proativos e virar as coisas de avesso, e ajudar-nos uns aos outros, não é? Mutuamente, e distribuir um bocadinho mais a riqueza e mais... nunca ouvi falar num fundo, por exemplo, criar-se um fundo em que podíamos, com esse fundo, em vez de estar à espera da ajuda europeia e estarmos aqui a discutir quem é que vai beneficiar com a bazuca, devíamos ter criado um fundo, pessoas como eu, que não perdemos o nosso rendimento, podemos solidariamente contribuir para o fundo para apoiar as pessoas. Eu não tenho vergonha sobre isso e se eu precisasse desse apoio também não teria certamente vergonha. Agora, é preciso quebrar um conjunto de tabus, é preciso quebrar um conjunto de status quo e de coisas que estão já instaladas e isso é difícil. Não é? E Manuela, teríamos que, no fundo, sair todos melhores pessoas depois desta pandemia, que era aquilo que desejaríamos todos e que foi muito falado ao longo deste ano, que todos sairíamos
melhores disto, para sermos mais generosos com os outros. Estarão as pessoas preparadas para isso, para serem mais generosas neste período difícil para tantas pessoas? Eu não sei se as pessoas estão muito preparadas para isso, porque como ainda não conseguimos perspectivar um fim, ainda ninguém sabe muito bem como é que isto vai correr, não é? Portanto, e pensam primeiro em si e só depois no outro. É No que este o vem aí, pensamento mais comum. toda a gente sabe que nos espera aí uma crise social, uma crise económica e se calhar quando a saúde estiver um pouco melhor, mas eu acho que as pessoas ainda não pensam muito no para a frente porque o presente ainda não está completamente controlado. Eu espero que as pessoas saiam melhor, claro que sim, e eu acho que algumas vão sair. Isto trouxe-nos algumas coisas boas também já falámos sobre isso. E o importante é que as pessoas peguem nessas ferramentas que apareceram positivas, peguem nos seus mecanismos de defesa psicológicos que usaram e que realmente resultaram para lidar com esta situação e que os implementem. E com isso nós podemos ser melhores pessoas amanhã quando esta situação estiver controlada e resolvida. E esperemos o mais breve possível, não é? Professor Carlos Antunes, para terminarmos esta conversa, que já vai demorada, que mensagem é que gostaria de deixar àqueles que assistem a este consultório aberto? A mensagem é essa que a Manuela há bocado referiu: não podemos baixar a guarda. Temos que nos manter com a esperança, mas com uma esperança consciente e vigilante, porque sabemos que o vírus, apesar de ser uma máquina estúpida, como Carlos Filhais lhe chamou, é muito oportunista. E, portanto, nós é que somos os inteligentes, nós é que devemos pôr a nossa inteligência a nosso favor. E, portanto, independentemente das medidas de confinamento nacional ou concelhia, nós temos que manter sempre a nossa proteção, porque o vírus veio para ficar. E enquanto não tivermos imunidade de grupo adquirida com estas novas variantes, vai obrigar a que a imunidade seja maior, 80% ou 90%, e não sabemos que essa imunidade é definitiva ou se vai ser como outras doenças que temos que todos os anos levar uma vacina ou não. O que quer dizer que estas medidas de proteção individual, que são medidas sanitárias, devemos e temos que as usar e cumprir para o bem dos outros. Há uma ideia que eu costumo dar, ou já dei, que é: nós temos que ter consciência de que se eu ficar infectado e desencadear uma cadeia de transmissão, algures nessa cadeia vai haver uma pessoa que falece. E eu não me quero sentir responsável por essa pessoa que falece. É uma fatalidade, digamos, por vezes a gente não consegue evitar, mas se pudermos fazer tudo possível para evitar isso, devemos fazer, temos essa obrigação de o fazer. E é digamos, esse princípio que me pauta o meu comportamento. Eu não me proíbo nem me inibo de circular, de correr, de andar, de ir até sítios mesmo com ajuntamentos. Tenho os meus cuidados. E quanto maior é o risco, quando maior é o risco que eu me apercebo, mais rígido sou com o cumprimento dessas regras. Já fiz, penso, 4 ou 5 testes, sempre negativos, espero que continuem, mas mesmo assim os testes negativos, especialmente os testes rápidos, não são uma segurança 100%, e isso não pode dar essa falsa segurança de que eu agora já não preciso, até mesmo as próprias pessoas vacinadas, né? Penso que as pessoas vacinadas é-lhes dada essa indicação que eles podem ser infectados também pelo vírus, mas não contrair os sintomas da doença. Portanto, elas próprias têm que manter essas regras de proteção para o bem dos outros. Devemos pensar mais nos outros propriamente em nós, porque o risco, uma vez que é o risco, é a probabilidade vezes o dano de eu ficar infectado não é eu só ficar infectado, é toda a cadeia de transmissão que eu criar. E as pessoas que vão parar ao hospital e que vão ficar no hospital e algumas que eventualmente possam morrer. Esse é o dano. Só quando eu acabar digamos, os danos da minha cadeia de transmissão é que eu posso avaliar o dano do risco de eu ter ficado infectado. E, portanto, é essa a mensagem que eu quero dar, de mantermos sempre vigilantes e pensar nos outros, porque estamos a proteger a nós, estamos a proteger os outros. E Manuela Lopes, a dias de regressar, portanto, à atividade escolar, o pré-escolar, os creches pré-escolar e primeiro ciclo, que mensagem é que pode deixar aqui neste consultório?
Subscrevendo o que o professor Carlos Antunes acabou de dizer, acho que é muito importante, nunca é demais estarmos sempre a dizer isso e a reforçar às pessoas todas as medidas que têm que ser continuadamente a ser feitas. Evidente que a mobilidade agora vai aumentar significativamente, sobretudo com a abertura das escolas, mas se nós continuarmos com estes cuidados e tentarmos manter estes cuidados, vamos tentar, dentro do possível, controlar as coisas da melhor maneira. Portanto, será muito por aí. Apela a esta resiliência também de cada um de nós. Eu digo isto muitas vezes em consulta. Estou a terminar, não é? Mas é importante continuar ainda neste registro. Isso é muito importante, porque às vezes este cansaço é quase o deitar a toalha ao chão, não é? Quer dizer, já nem me importa, já nem quero saber, já estou tão cansado disto. E isso às vezes, como psicóloga, preocupa-me isto, porque eu sei que isto origina alterações do comportamento individual de cada um de nós. E por isso é que nunca é demais falarmos, e esta é uma plataforma onde nós passamos a vida a falar sobre isso, não é, Eliseu? Quer dizer, qualquer que seja o convidado ou o tema, porque de facto consideramos que é por aí e acho que é um papel e um dever de todos nós. E na próxima semana estaremos cá no mesmo registro, no próximo sábado, para mais um consultório aberto. A Emanuela Lopes faz ideias sobre o que falaremos na próxima semana, na 31ª edição deste programa. Já falamos de tanta coisa neste programa e o que falaremos na próxima? Temos sempre de que falar, não é? Já falamos de tanto e temos sempre... também é o bom da psicologia, não é, Sr. Professor? Também é muito transversal a muitas questões da sociedade e da própria condição humana. Mas para a semana vamos falar sobre a transmissão do Covid-19 nas mulheres grávidas e sobretudo nos recém-nascidos, portanto o impacto que isso tem, as sequelas que eventualmente possa ter. Então vamos ter cá uma colega pediatra, portanto neonatologista, que nos vem falar um bocadinho destas questões, porque apesar de nós sabermos que não há tanto este risco de infecção ou tantos casos destes, é importante falarmos sobre isso também, por isso vamos desmontar um bocadinho o tema e tentarmos perceber isto um bocadinho melhor. Certamente algumas grávidas lá em casa já estarão a pensar em assistir ao programa na próxima semana para ficarem mais informadas. Professor Carlos Antunes, muito obrigado por ter aceito o convite para estar connosco neste consultório aberto de hoje e muitos êxitos no exercício das suas funções. Muito obrigado, eu agradeço imenso, foi extraordinário esta conversa. Eu gosto muito destas conversas informais, porque são aquelas que a gente se pode exprimir sem um formato, né? Sem uma condição de ter que medir o que a gente pode e deve dizer. E portanto foi um prazer imenso estar a falar convosco e é muito agradável ter esta abordagem e ter esta abertura e oportunidade, evidentemente, de trocarmos ideias e impressões neste tema. Muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição sempre que precisarem ou acharem. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Hoje tivemos connosco o professor Carlos Antunes, é professor, é investigador também na Faculdade de Ciências de Lisboa. Foi convidado de hoje e falamos sobre as questões matemáticas à volta da pandemia da Covid-19. Connosco esteve também, como habitualmente, Emanuela Lopes, psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães, que regressará, obviamente, na próxima semana, no próximo sábado, a partir das 18 horas. Convido-os a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, a seguirem o Mais Guimarães através das redes sociais, através da nossa página do Facebook ou até do Instagram, e enviarem as vossas questões para o consultório aberto através do e-mail leitor@maisguimarães.pt. Estaremos cá no próximo sábado a partir das 18 horas. Obrigado por estarem connosco. Tenham uma boa semana.